Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, bom dia, boa segunda-feira, boa semana para todos vocês. Sei que muita gente está achando difícil ter boas semanas, né? Com as notícias que a gente tem tido aí no Brasil. Mas a gente tem que entender que as coisas têm um tempo, as coisas têm um ritmo, né? E elas mudam muito antes do que a gente imagina. E o que a gente tem que fazer é estar preparado para quando a mudança acontecer, estar no lugar certo, estar com a cabeça certa, estar com a força necessária e aí poder seguir o caminho quando a oportunidade surgir. Ela sempre surge. Então a gente não pode de forma alguma se tornar impaciente a ponto de desanimar. A gente tem que compreender o que está acontecendo e lutar o bom combate. Para você que é novo aqui no canal, eu já te dou boas-vindas, né? Te sugiro se inscrever aqui no canal, é super simples, é só inscrever no botãozinho que tem aqui embaixo. Tem também um sininho ali para você ser avisado todas as vezes que a gente tiver novos vídeos. E claro, se você puder curtir esse vídeo, algo que ajuda muito a gente a poder entrar na lista de vídeos sugeridos aqui e compartilhar, o que aumenta muitas visualizações, eu te peço. Isso não dura mais do que um segundo e você pode fazer enquanto você está assistindo agora, que você não vai sair do vídeo. Cheio de assuntos para a gente conversar. Eu, ao longo da semana passada, eu fui anotando vários pontos importantes que eu acho que valeria a pena a gente explorar mais a fundo aqui, mas tá difícil, porque todo dia tem uma coisa nova e aí tem coisas que entram na frente da fila, né? E a coisa nova dessa vez foi a entrevista do Paulo Guedes, ministro da Economia, para o jornal Estado de São Paulo. E uma entrevista que eu li ontem, indo me encontrar com o Frei Davi, né? Que organiza o movimento Educa Afro, que é um movimento absolutamente fantástico, maravilhoso, que tem uma importância, já tem uma importância histórica no Brasil no que diz respeito à luta pelos direitos dos negros, principalmente no que diz respeito à parte da educação. E eu estava indo conhecê-lo, conhecer o Frei Davi, aliás, foi uma conversa maravilhosa que a gente teve. E o movimento, a sede do movimento fica ali na Sé. E eu ia lendo a entrevista, né? E do meu lado, passando assim, eu peguei um Uber para ir, passando do lado, várias pessoas dormindo na rua, escovando dente com a água da chuva que estava escorrendo, se lavando com um pedacinho de sabão de coco, todo sujo assim. E eu lendo a entrevista e vendo aquela cena, e assim, eu cheguei a ficar emocionado ali, cheguei a ficar tocado ali. Na hora dá assim uma revolta monstruosa, dá uma vontade de mudar tudo. E veio uma curiosidade, né? Porque talvez se eu tivesse lido essa mesma entrevista do ministro da Economia, do Paulo Guedes, há, sei lá, 4, 5 anos atrás, com a cabeça que eu tinha, com a cabeça que a gente meio que é doutrinado a ter quando a gente não só é dos bancos, mas quando a gente vive nessa nossa classe média que é bombardeada pela única mídia que a gente tem, né? A gente tem 10 veículos diferentes que dão a mesma notícia exatamente da mesma maneira. Talvez eu lesse a entrevista do Paulo Guedes e falasse: caramba, espetáculo! Olha, o cara acertou todas as respostas, é agora que o Brasil vai andar e etc. E é engraçado porque os últimos anos, essa caminhada nessa linha progressista no que diz respeito aos estudos, no que diz respeito ao conhecimento das dificuldades que passa a maior parte da população brasileira, no que diz respeito a essa tentativa minha de criar uma empatia, conhecendo essas mazelas de perto. Eu não só não li a entrevista com essa cabeça de que, poxa, foi brilhante a entrevista, ele acertou tudo, como eu sei que teria lido alguns anos atrás, como eu li a entrevista com a clara percepção de que ela é escrita por um sociopata. E eu sei que a palavra é forte, mas vocês podem procurar no dicionário o significado de sociopata e vocês vão ver uma pessoa
absolutamente fria, que não se importa com o sofrimento do outro, que não consegue gerar empatia, né? Eu sempre repito, empatia vem de você conectar com o sofrimento do outro, patis, sofrimento em dentro, né? Então estar dentro do sofrimento do outro. E o sociopata, ele não consegue fazer essa conexão simplesmente porque ele não consegue ter essa relação com o sofrimento que a gente costuma ter. E lendo a entrevista, eu trouxe alguns trechos aqui, é simplesmente assustador ter uma pessoa como essa no cargo de ministro da Economia. E a gente consegue ter uma percepção, uma noção, uma dimensão de quais são as intenções dele. E isso deveria ser o suficiente para dar o gás que a gente precisa para seguir muito firme nessa luta. Veja o grau de sociopatia, o grau de frieza do ministro, quando ele responde, e aqui eu imagino que isso seja uma transcrição, ou seja, sejam exatamente as palavras que o ministro falou, quando o repórter pergunta até onde o governo admite negociar a reforma da Previdência. E ele responde, a economia de 1 trilhão é o piso. A reforma tem 2 dimensões importantes, que é reduzir a idade mínima das mulheres para 60 anos, então a economia sai 100 bilhões, cai 100 bilhões. Se cair a idade mínima das mulheres, não pode mexer nas regras do rural, no BPC, que é o benefício de prestação continuada pago aos idosos de baixa renda, e se quiser reduzir a idade da mulher, tira do militar. Se quer dar para o militar, tira do rural. No total, tem que dar 1 trilhão. Um cara que fala um negócio desse e usa uma frase como essa, que é o seguinte, se cair a idade mínima das mulheres, vai ter que mexer no rural ou no BPC, ele não entende o que quer dizer o vai ter que mexer no rural ou no BPC. Um cara que repete uma frase como a economia tem que ser de 1 trilhão, isso é inegociável, ele não entende o que quer dizer a Previdência. Ele não tem a menor noção e nunca vai ter. Além de não conhecer essas pessoas, ele nunca vai ter que usar essa Previdência. Então, ele chega aqui, um pouco mais para frente, ele ainda fala o seguinte, olha só, falando ainda sobre o BPC. Eu acho que em vez de fazer 60 anos, idade para começar a receber o benefício, e 70 anos para ter o salário mínimo, pode colocar 62 e 68 anos. Passa no Congresso. Além disso, se o valor de 400, ele está se referindo ao BPC, né? Se o valor de 400 for para 500 ou 600, passa. O Marinho botou coisas lá porque sabe que é o que... só ele sabe o que é para negociar. Como é que o cara fala passar de 400 para 500, para 600? Ô rapaz, e é assim que eu vou me referir a você mesmo. Ô rapaz, 400, 500, 600 é o que um sujeito de 60 anos de idade tem para sobreviver. É um valor que não paga a conta do seu almoço de hoje. É o que ele tem para sobreviver o mês inteiro. E não adianta fazer a conta com quanto custa 1 quilo de arroz e de feijão, que você não vai conseguir chegar nos 400 reais, porque esse cara ele tem que morar. Ele tem remédio para comprar, porque a vida dele foi dura, ele não chegou à condição de miserável à toa, não. A vida desse cara foi dura, foi difícil. Ele não teve o básico que ele precisava até hoje, porque se tivesse ele não seria miserável. Mas ele não vai ter dinheiro para comprar remédio. Ele não tem roupa para vestir. E você fala 400, 500, 600. Você fala economia tem que ser de 1 trilhão, mas faz o seguinte, se quer diminuir a idade mínima, então é o seguinte, tem que tirar do BPC, é o seguinte, então tem que matar a gente. É isso que você está falando. Ah, ou senão abaixa a aposentadoria do rural ali, aumenta a idade mínima da aposentadoria rural. Você tem noção do que é um trabalhador rural? Você já foi na roça? Não estou falando da fazenda, da família, não. Estou falando na roça mesmo, onde as pessoas trabalham de verdade. Ou se foi na fazenda da família, já saiu do conforto do ar-condicionado e acordou um pouco mais cedo para ver a mágica que acontece para aquele café da manhã cheiroso tá na sala principal da fazenda. Tem uma mágica que acontece por trás, tá? Porque você não compra aquilo congelado e põe no micro-ondas, não. Já viu as pessoas que fazem isso? Já viu há quanto tempo essas pessoas fazem isso? Com que idade elas começam a fazer isso? É com isso que você está cometendo desrespeito de falar o seguinte, puxa para cá, empurra para lá, tem que ser 1 trilhão. Então qualquer coisa mexe o BPC. E fala quase que com uma dose de ironia, falando o seguinte, 400, 500, 600. 400, 500, 600, está aqui na entrevista.
Olhem lá, é a penúltima resposta, porque a última é pior ainda. Ele fala assim, o senhor aceita subir o valor do BPC? Sim, tranquilo, mas eu preciso de 1 trilhão. Ou seja, ele está se lixando para os efeitos, dessa reforma da Previdência. Ele responde, eu preciso do 1 trilhão. Ele só quer esse 1 trilhão. E dinheiro que eu falei aqui, ele vai todo o que você arrecada em excesso para pagar juros dos bancos, porque a gente tem a emenda constitucional 95, ela não deixa de jeito nenhum esse dinheiro cair para educação, para saúde, etc. E aí vem outra barbaridade da entrevista, vamos já para a barbaridade, essa eu não ia falar agora, mas a gente já fala direto para emendar, que é o seguinte, muita gente respondeu meus vídeos lá da Previdência falando o seguinte, não, ele disse que vai acabar com a DRU, né, nessa reforma, né? O que é a DRU? A desvinculação das receitas da União. Um pedaço do dinheiro que é capturado hoje em dia para a Seguridade Social, ele é desviado, a gente pode dizer, né, pela DRU, para outras coisas, inclusive para o pagamento de juros da dívida. Porque esse dinheiro que vem no orçamento de Seguridade Social, que paga a Previdência, que paga a saúde, que paga os programas sociais, ele tem um carimbo, ele teoricamente deveria ser todo para a Seguridade Social. Esse valor que no ano de 2018, ele foi de 2017, perdão, que é o último relatório de carga tributária que a gente tem, foi de 750 bilhões de reais. Mas não, um pedaço desse valor sai. Sai para quê? Ele sai para pagar juros, para pagar outras coisas. E aí as pessoas falaram, você está falando que essa DRU e o déficit da Previdência é menor do que isso, mas é o seguinte, ele vai acabar com a DRU. É o contrário, vocês não entenderam nada. Me perdoe, mas vocês não entenderam nada. Olha o que ele diz o seguinte, e afinal, quando ele fala sobre o Pacto Federativo, e eu já vou dizer por que ele fala sobre o Pacto Federativo nessa entrevista que foi principalmente sobre a questão da Previdência, ele fala... é a desvinculação, a desindexação, a desobrigação e a descentralização dos recursos, das receitas e das despesas. Aí o repórter fala, o senhor quer acabar com as despesas obrigatórias? Claro, a desvinculação eu quero total. A desvinculação eu quero total. Sabe o que isso quer dizer? Não é que ele vai acabar com a DRU. Quer dizer que a DRU vira 100%. É o contrário, ele está aumentando a desvinculação das receitas da União. A desvinculação eu quero total. É o contrário do que vocês estão achando. O que isso quer dizer? Que é o seguinte, sabe o dinheiro que constitucionalmente tem que ir para a Seguridade Social? Que hoje em dia você pode desvincular até 20 ou 30% desse valor, eu não sei de cabeça, mas hoje em dia você pode desvincular porque tem uma emenda à Constituição que permite que você faça isso. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, não tem mais dinheiro carimbado para a Previdência. Não tem. Não tem mais. O pior não é isso. O pior é que você sabe outras áreas que tem carimbo dinheiro? Você sabe outras áreas? Educação, saúde. Porque constitucionalmente um percentual das receitas do governo é obrigado a ser investido em saúde. Percentualmente, um pedaço das receitas que você tem com tributos no Brasil tem que ir para educação e saúde. Está lá na Constituição, se não me engano, artigo 212 é um deles da educação, o da saúde eu não lembro se é 195, 196, que um desses é o da Seguridade Social, mas no outro tem lá o percentual que você é obrigado a dedicar para a saúde. O da educação, se não me engano, é 25%, da saúde é 18%, das receitas líquidas, né, que você tem de tributos, ou seja, receitas menos os tributos obrigatórios. Os detalhes estão lá na Constituição, é só ler, eu não lembro de cabeça todos os detalhes da Constituição, mas o que ele está falando é o seguinte, acabou o carimbo. Acabou o carimbo. O que ele está querendo fazer? Esse cara está querendo fazer o seguinte, está falando, o cara não tem mais vergonha, porque as pessoas estão absolutamente catatônicas. O que ele está querendo falar é o seguinte, galera, é o seguinte, o dinheiro que a gente arrecadar, a gente faz o que a gente quiser. E o que a gente quiser é o seguinte, é esse dinheiro ir pagar juros para os bancos. É esse dinheiro criar infraestrutura só para as pessoas mais ricas do país, que são quem decide hoje em dia.
Não existe mais proteção nenhuma se eu conseguir fazer o que eu quero. Nenhuma para vocês. Acabou o modelo de solidariedade. É assim que se chama, você sabia? O modelo de previdência hoje, o modelo solidário. Ele quer acabar com esse modelo. Acabar, e aí ele fala aqui sobre o que ele quer fazer, por que ele quer acabar com esse modelo, por onde é que ele quer ir? Ele quer ir para cá. O que acontece se o Congresso desidratar a reforma, ou seja, se a reforma não passar? Eu terei muita dificuldade de lançar a capitalização, sistema de previdência em que cada um poupa para sua própria aposentadoria. E ele continua aqui em cima. Quero uma reforma com potencial fiscal suficiente para eu poder bancar a transição para o regime de capitalização. E aí ele ainda continua falando, a segunda exigência para viabilizar o sistema é acabar com os encargos trabalhistas. Olha essa frase. Essa reforma é só o começo. Vamos mexer mais, já já. Está escrito, ele falou. Sociopata é isso, ele não pensa no que ele fala. Ele não está nem aí para o que você acha. Ou quero uma reforma com potencial fiscal suficiente para eu poder bancar a transição para o regime de capitalização. Regime de capitalização é o seguinte, cada um por si. A sua previdência vira, sabe o quê? Um fundo de investimento. Esquece, não precisa desse, faz o seguinte, acabou com a previdência, pega um fundo lá, põe uma poupança todo mês, um dinheirinho. É isso. Só que você vai estar programado certinho, mas vira um fundo de investimento. O que ele está fazendo? Está transferindo toda essa estrutura para os bancos. Seria privados e públicos, mas aí, se você olhar as outras notícias de ontem do jornal e de sábado, você vai ver que já estão começando todos os trabalhos para privatizar os bancos públicos, a Caixa Econômica Federal e a intenção do Banco do Brasil também. Porque ele, o Paulo Guedes, quer privatizar o Banco do Brasil e o presidente do Banco do Brasil quer privatizar o Banco do Brasil. Então é o seguinte, você não vai ter mais rede de proteção social nenhuma. Só que é o seguinte, gente, quando o bicho pega, o rico vai sempre pedir ajuda para o grupo. Vai sempre pedir ajuda para o Estado. Foi isso que aconteceu quando os bancos quebraram lá atrás, na época do Fernando Henrique, teve o ProER. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, em 2008, na crise, onde os bancos foram pedir ajuda para o Fed. Foi isso que aconteceu na Europa, onde os bancos foram pedir ajuda para os bancos centrais. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil também. É o que acontece quando os ricos têm dívidas monstruosas e eles não pagam as suas dívidas com impostos porque eles esperam refis, que é uma molezinha também do Estado. Tudo isso é Estado. Estou Estado ajudando. Vocês viram agora o maior guru do pessoal de direito, Olavo de Carvalho? O bicho pegou pro lado dele, qual a primeira coisa que ele fez? Foi pedir ajuda para a coletividade. Pedir para todo mundo fazer uma vaquinha para ele. Eu achei bonito a história, porque mostra como todo mundo, quando o calo aperta, quando o negócio fica feio, pede ajuda para quem? Para o grupo, para a coletividade. Porque é assim que a gente consegue ter uma nação forte. Nação é grupo. O grupo só é forte quando o grupo se ajuda. O que ele está fazendo é destruindo a nossa nação. Ele se diz patriota? Pois bem, isso aqui destrói a nossa nação, porque o conceito de nação vai por água abaixo. O conceito de nação, dê um Google, dê um, sei lá, Wikipedia, qualquer coisa. Nation, nação, bota em qualquer língua que você quiser. Nação, você vai ver o seguinte, nação é o grupo. E esse governo está acabando com o conceito de grupo. Agora, sabe o lado ruim? O conceito de grupo de proteção do Estado vai continuar para o 1% mais rico, porque o 1% mais rico, toda vez que tiver impostos não pagos, ele vai pedir ajuda e vai continuar tendo refis para sempre aqui no Brasil desse jeito. Os bancos vão sempre poder pedir ajuda e vai ter molezinha para os bancos, empréstimos a taxas menores, vai ter sempre uma molezinha para os bancos. Agora, você que é mais pobre, que já não tem quase nada, vai passar a ter nada. Agora, ele complementa, e é a última coisa que eu queria falar sobre essa entrevista, falando aquilo que eu falei lá atrás. Olha o meu vídeo que eu falo o seguinte, a indefensável reforma da Previdência, tem um vídeo meu aqui no YouTube onde eu falo sobre isso. Ele fala como ele tem certeza que essa reforma vai passar. E eu já tinha falado lá atrás, quando ninguém estava falando antes. O que eu falei? Essa reforma vai passar e quem vai fazer essa reforma passar vão ser os governadores. A situação dos estados é absolutamente periclitante hoje em dia, é um caos, e aí os governadores vão dar o apoio necessário para fazer passar essa reforma da Previdência no Legislativo. Porque os governadores, eles têm uma importância muito grande política nas bases
eleitas nos seus estados. E aí você vê que aquilo que eu falei lá atrás, que o pessoal, não sei o quê, será que o Eduardo tá falando essas coisas aí? Tá escrito aqui, ó. Os governadores e os prefeitos, que estão todos quebrados, frase do nosso ministro, dizem, pelo amor de Deus, ele repete, faz alguma coisa. Eles estão devendo para o funcionalismo, para os fornecedores, não estão pagando dívidas, está caótico o quadro financeiro dos estados e municípios. Isso significa que o timing político é já. Pronto, está escrito aqui. É assim que vai passar a reforma da Previdência. Com o apoio dos governadores, com essa troca que ele está fazendo com os governadores, aliviando a questão dos governadores, a questão financeira dos estados. Ou seja, estamos acabando com a rede de proteção social do país para resolver a conta de governadores que têm pretensões políticas grandes e querem agora, no primeiro ano de seu mandato, poder fazer um mandato para aparecer, para buscar cargos maiores, e que ao invés de fazerem o dever de casa direitinho, vão trocar o seu sucesso político pela vida de pessoas. Então é o seguinte, temos, na minha opinião, um sociopata no comando da economia, com uma frieza que assusta, e eu vou repetir para vocês aqui, ó. A economia de 1 trilhão é o piso. A reforma tem 2 dimensões importantes. Quer reduzir a idade mínima das mulheres para 60 anos? A economia cai 100 bilhões. Se cair a idade mínima das mulheres, não pode mexer nas regras do rural, no BPC. Se quer reduzir a idade da mulher, tira do militar. Se quer dar para o militar, tira do rural. No total, tem que dar 1 trilhão. Eu acho que em vez de fazer 60 anos e 70 anos, ele está falando sobre as idades mínimas, colocar 62, 68 passa no Congresso. Além disso, se o valor for de 400 para 500, 600, passa. Sem brincadeira, só uma pessoa que não tem noção de qual país vive pode falar uma coisa dessas. Ontem, indo para a reunião que eu estava, eu fiquei emocionado, com lágrimas nos olhos de verdade, vendo do meu lado as pessoas nas ruas se escovando o dente com a água corrente da chuva que vinha ali junto com esgoto, com sujeira, se lavando com um pedacinho de sabão de coco e lendo uma matéria na mesma hora, sabe-se lá que providência divina que me fez fazer as duas coisas ao mesmo tempo, falando de 400, 500 reais como sendo a mesma coisa, mas que o importante era economizar 1 trilhão, ali ficou claro para mim que a mesma notícia que há anos atrás eu leria como brilhante, hoje fica mais claro do que água para mim, que é uma entrevista dada por um sociopata que não se importa com as pessoas do país que ele representa. Estamos migrando para um sistema, estamos migrando para um país onde os ricos continuarão a ter a sua rede de proteção e os pobres serão largados à sua própria sorte mais ainda do que são hoje, sem ter o mínimo que a Constituição lhes assegura, acabando completamente com o carimbo de receitas que conseguimos a duras penas com a Constituição brasileira, que conseguimos com sangue derramado por pessoas que lutaram para a gente ter os direitos que a gente tem hoje, para a gente poder ter o mínimo de segurança social hoje. Estamos acabando com essa vinculação de receita. Não haverá mais receita carimbada para o pobre, para a pessoa necessitada, para o trabalhador brasileiro. E aí, para a gente finalizar, eu repito aquela última frase que ele fala, que é onde ele diz que o... Cadê? Aqui, ó. Levem essa frase para casa, porque essa frase é importante. A segunda exigência para viabilizar o sistema é acabar com os encargos trabalhistas. Tá tudo vindo no mesmo pacote, tá? Tá tudo vindo no mesmo pacote. E aí vem a frase final. Essa reforma é só o começo. Vamos mexer mais. Já, já. Um abraço e até o próximo vídeo.